Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, enfim, né, e já dura anos aí esse absurdo e nada acontece. Eu sigo aqui torcendo para um milagre acontecer, ver se eu consigo me livrar desse absurdo e seguir a minha vida em paz. Enquanto isso, eu vou fazendo os vídeos do YouTube que essa gentalha não destruiu ainda, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre uma questão aí conectada com a reflexão sobre o erro, né, do Byung-Chul Han, que eu ponderei ontem aí no vídeo que eu fiz, né? E também, de certa forma, uma reflexão sobre a representação que está no vídeo de anteontem também. Quer dizer, os dois vídeos aí a gente falou sobre isso, com detalhes diferentes e tal. E hoje vamos acrescentar mais um pouquinho aqui para discutir esse tema do título aí, tá? Que tá aqui, né? A realidade, a representação e a verdade, a outra metade do além, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, tá? A despeito desse absurdo que eu sigo vivendo. E o romance está na editora, já deveria ter saído, não saiu ainda por conta certamente aí de sabotagem, mas eu torço aqui que eu consiga, enfim, publicar a tempo de divulgar para vocês aqui, tá? No canal, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, né? Então, a realidade, a representação e a verdade, a outra metade do além. A verdade é a outra metade do além. Vamos tentar falar um pouquinho sobre o que significa isso aí. E também sobre o conceito de realidade, a diferença entre realidade e verdade e como que isso interfere na visão sobre representação, tá? E nessa ideia de que estaríamos em uma crise de representação e tudo mais, tá? Então, deixa eu separar aqui, né, para poder começar a descrever aqui a sequência para vocês. Então, vamos relembrar, só rapidamente aqui um resuminho, tá, da crítica que eu fiz ontem ao texto do Byung-Chul Han, tá aqui no livro No Enxame, tá, publicado aqui no Brasil pela editora Vozes, beleza? E o texto dele se chama justamente A Crise da Representação, e ele faz uma reflexão dizendo que a foto antiga, né, era baseada numa relação que ela estava representando ali, né, uma imagem que era um referente real, então, portanto, havia uma relação direta ali, tá? E aí ele diz que ela está ele chega a dizer que a foto, né, a fotografia, está condenada a ser uma emanação do referente real, portanto, da imagem que ela está representando ali. É uma relação ali muito, digamos, né, é uma relação praticamente de cópia, né? E aí isso para ele é a verdade, ou seja, segundo as palavras dele, uma relação tautológica entre a foto e a imagem real. Essa ideia de tautologia é como se fosse uma ideia de fim da história, né? Então, quer dizer, é isso, né? A imagem está definitivamente representada ali na foto, tá? Isso era a foto tradicional. E aí, ou seja, né, na relação entre as coisas e as fotos, o Byung-Chul Han entende que a realidade está nas coisas e que a fotografia é uma representação dessa realidade, tá? Depois ele diz que a fotografia digital se desacoplou, né, dessa coisa real, ou seja, se destacou dessa coisa real e passou a existir destacada, né? Então a manipulação, né, ou seja, essa lógica digital que a gente está vivendo, que a foto pode ser editada, pode ser modificada ali em quase todos os seus aspectos, se não em todos, né? Isso, segundo ele, matou o real, né? Além disso, ele finaliza dizendo que com a política de Estado acontece hoje a mesma coisa, né? Quer dizer, lembremos aí que a gente refletiu no vídeo de ontem. Ele diz que os políticos eleitos se destacaram do referente real, ou seja, da realidade, que seriam os eleitores, o povo e etc. Tá? Faz sentido? A gente já viu que não faz sentido, né? Vamos tentar aprofundar mais um pouquinho isso aqui hoje a partir da reflexão das ideias de realidade e de verdade, para a gente poder tentar entender aí aonde está exatamente o problema e, enfim, como que a gente navega nisso aí, tá? Se a realidade não está na coisa, né, porque eu estou ponderando aqui que ele está equivocado, né? E ele diz que a realidade está na coisa, né, e na imagem, enfim, ali no fato que está representado na foto, e a fotografia é uma representação dessa realidade, tá?
Mas eu estou dizendo que não. Então, se a realidade não está na coisa, o que é essa tal de realidade? Né? Como é que a gente pode definir isso? Tá? Então, vamos primeiro ler um trecho aqui, reler, né, um trecho do Bachelard, está aqui nesse livrinho aqui, os Estudos, tá? No qual ele fala sobre a questão do panorama. Né? Então ele diz que o mundo é panorama e ele diz aqui, né? Enfim, é como panorama que o mundo é totalidade e unidade, massa objetiva oferecida à contemplação, tá? E aí ele diz que, enfim, a gente define, né, num capricho de momento ali, enfim, essa representação, né? E aí ele diz aqui o seguinte, né? O mundo é minha miniatura porque está tão longe, tão azul, tão calmo quando o considero onde ele está, como está no tênue desenho do meu devaneio, no limiar do meu pensamento. Para dele fazer uma representação, portanto, para colocar todos os objetos em escala e medida real, em seu verdadeiro lugar, eu preciso quebrar a imagem que eu contemplava quando ele era uno, e depois encontrar em mim mesmo motivos ou lembranças para reunir e ordenar o que minha análise acaba de quebrar. Isso aqui serve também para a fotografia, né? Ele está falando aqui de vários tipos de representação possíveis, até mesmo conceito e tudo mais, mas serve para fotografia também. Você escolhe um ângulo, um pedaço da situação, né, um ponto de vista e, enfim, uma luz, uma relação, uma hora, né, que você tira a foto e, enfim, né, uma série de detalhes que influenciam direta ou indiretamente na perspectiva que você vai ter, que você vai gerar quando você publicar a foto. Isso sempre foi assim, né? Muito bem, e aí isso que, quando ele diz ali, né, que você precisa quebrar a imagem e que ela é um capricho e etc e tal, ele está chamando atenção para esse aspecto de parcialidade da realidade, né? A realidade não está definida lá na imagem ou no fato e etc e tal. Existe também um observador, né? E aí tem um artigo do Marcelo Gleiser aqui, que é meu xará, né, que é o cientista brasileiro, que inclusive tem vários livros publicados aí, e um deles eu acho assim, um dos mais bacanas que eu já li, que é A Dança do Universo. Vale a pena a dica aqui, né? Já falei desse livro aqui em outros vídeos, mas enfim, ele diz o seguinte aqui, tem um artigo que ele publicou na Folha de São Paulo, isso aqui em 2010, né? Enfim, já não é uma novidade isso. Ele dizia, o artigo se chama A Realidade é Como Percebemos, né? E aí o subtítulo é Einstein e a física quântica derrubaram a objetividade imparcial. A mente e a realidade são inseparáveis. Ele está falando aqui basicamente dessa questão que o Bachelard pondera lá e também que o Byung-Chul Han está tratando ali, né, em cima da questão da fotografia de maneira mais estrita. Tá? E aí ele finaliza aqui o artigo dizendo o seguinte, tá, o Marcelo Gleiser, né? A relatividade de Einstein combinou espaço e tempo. Deixaram de ser quantidades absolutas, tornando-se dependentes do observador, certo? O que é real para um pode não ser para outro, tá? A teoria de Einstein restaura uma forma de universalidade, pois provê meios para que observadores diferentes possam comparar suas medidas de espaço e tempo. A segunda revolução veio com a física quântica. Para nossa discussão hoje, seu aspecto mais importante é a relação entre o observador e o observado. Na época de Kant, a separação entre os dois era absoluta. No mundo quântico dos átomos e partículas, a natureza física de um objeto, se um elétron é uma partícula ou uma onda, por exemplo, depende do ato de observação, ou seja, as escolhas feitas pelo observador induzem a natureza física do que é observado. O observador define a realidade, certo? A mente precisa ainda das intuições a priori para interpretar o real, mas ela participa desta interpretação, né? A objetividade imparcial se torna então obsoleta, já que mente e realidade tornam-se inseparáveis. Se essa relação na camada quântica afeta outras camadas, é ainda objeto de discussão, tá? E aí a gente poderia até mudar o subtítulo, né? Porque quando ele diz aqui no subtítulo que a mente e a realidade são inseparáveis, talvez seja o caso de dizer que a mente e as coisas são inseparáveis, né? E essa inseparabilidade, portanto, essa conexão, enfim,
inescapável é a realidade, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí também, tá? E aí isso diz respeito, então, como ele mesmo diz aqui no artigo, né, da Folha, a ideia da teoria da relatividade do Einstein, né, que é justamente isso, que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. Isso não serve só para os fenômenos quânticos, serve para qualquer coisa, né? O Einstein dá um exemplo do trem em movimento também, né? Tem esse exemplo clássico, né? Mas a gente poderia falar de trocentos exemplos aqui, de quase todos, né? Enfim, para poder ponderar isso aí, tá? E aí também tem, lembro de novo aqui, né, a frase do Magritte, tem na carta que ele mandou para o Foucault aqui sobre esse quadro, né? O Isto Não É um Cachimbo, que gerou esse livro aqui do Foucault. E nessa carta o Magritte diz aqui o seguinte, né, na página 76, ele diz, né, entre essas reproduções havia Isto Não É um Cachimbo, que é justamente o quadro que ele fez, né? E no verso Magritte escrevera: o título não contradiz o desenho, ele o afirma de outro modo. Quer dizer, ele está dando ali a perspectiva do observador. Isso também a gente precisa considerar, quando a gente fala do Magritte, do Foucault e dos grandes pensadores aí do século XX e tudo mais, que eles estavam ali num barato de apresentar alternativas a perspectivas muito cristalizadas, anestesiadas, reduzidas, simplistas da realidade. Esse é o papel da grande ciência, da grande física, da grande filosofia, da grande arte e tudo mais, tá? De qualquer forma, independente disso, né, isso aos pouquinhos foi sendo comprovado e a gente hoje não pode considerar a realidade como algo absolutamente objetivo. Tem a participação também do observador, da subjetividade, da perspectiva, do olhar e tudo mais, tá? E aí isso está em perfeito acordo com a perspectiva do Carlo Rovelli, por exemplo, aqui, né? E aí nesse livro aqui, que é A Realidade Não É o que Parece, tá? Na página 132, ele vai dizer o seguinte aqui: a teoria não descreve como as coisas são, descreve como as coisas acontecem e como influem umas sobre as outras. Não descreve onde está uma partícula, mas onde a partícula se faz ver pelas outras, certo? O mundo das coisas existentes é reduzido ao mundo das interações possíveis. A realidade é reduzida à interação. A realidade é reduzida à relação. Eu diria, inclusive, aqui, substituindo o que ele está escrevendo, que a realidade não é reduzida à interação nem à relação. Ela é ampliada. Ela é ampliada. A realidade é ampliada à relação, a interações e etc e tal, tá? E essas interações são, dentre elas, né, uma foto e a imagem, né? Enfim, o trem em movimento e quem está dentro ou quem está fora do trem, né? E uma série de outras questões que a gente está desenvolvendo aqui, tá? Inclusive, a partir dessa conclusão, a gente talvez tivesse até que mudar, inclusive, o título do livro aqui, né? A realidade não é o que parece, não. A realidade é também o que parece. Ela é ali a existência material, bruta, né, dos objetos e fatos e acontecimentos e eventos, etc. e tal, mas é também o parecer, portanto, a perspectiva do observador. Então, a realidade... talvez ele tenha escolhido esse título porque essa frase aqui é uma frase que né, enfim, que tem aí chega, né, no nosso imaginário aqui, porque é uma frase muito conhecida, né? E ao mesmo tempo, enfim, né, o que parece, ele talvez também tenha pensado nessa coisa do que parece, mas não é, né? Pode ser isso também. Agora, de qualquer forma, o que parece é exatamente a nossa perspectiva, né? É o ser e o parecer da coisa, né, que a gente está observando e tudo mais, tá? Então a realidade é também o que parece, certo? E aí isso tem também acordo com uma série de pensadores aqui. O Baudrillard, aqui nesse livro, para poder questionar essa relação entre o real e o virtual, né, esse livro aqui já é da década de 80, 90, né? Mas ele está aqui na página, deixa eu ver aqui qual é a página, na página 41, ele faz uma afirmação interessante, ele diz: podemos certamente pretender que existe um efeito de real, um efeito de verdade, um efeito de objetividade.
ou seja, né, nas descrições e tudo mais, nos relatos e nas fotos e imagens, etc. e tal, mas completa ele, o real em si não existe. E aí fica uma frase estranha isso, né? Mas hoje, quando a gente dialoga com as descobertas da física e tudo mais, essa frase dele faz todo sentido. Porque se a gente considerar a expressão em si, aqui está a grande sacada da frase do Baudrillard. O real em si não existe. Por quê? Porque esse real que ele está denunciando ali em si são exatamente as coisas e objetos e referentes, para usar a expressão aí do Byung-Chul Han, lá em si, sem a participação do observador, do relato, da perspectiva, do ângulo e etc e tal, tá? Então, quer dizer, tudo isso é importante a gente considerar para poder entender melhor a questão, tá? Tudo isso diz respeito também à complexidade, né? A realidade é relação, porque ela é complexa, né? Tá aqui então Edgar Morin, tá? E esse livro aqui também do Edgar Morin fala sobre isso, tá? E o Ciência com Consciência, né? E também esse livro aqui muito bom do Jonathan Crady, Suspensões da Percepção, tá? No qual ele fala sobre uma série de questões de alterações de perspectiva no olhar do Ocidente e tudo mais, inclusive a questão do ponto cego e tal. Então, quer dizer, tem muita coisa interessante aqui que dialoga com essa questão da complexidade também, tá? Essa questão não é exatamente uma novidade. No século XIX já tinha gente pensando sobre isso. O Guy de Maupassant, por exemplo, tem um conto aqui sensacional que se chama Carta de um Louco, tá? E que ele fala sobre um personagem, ele descreve, né, um personagem que descobre ali as falhas da percepção humana, né? Esse conto está aqui na página 54, né? Tá aqui. E aí ele diz o seguinte aqui no início, olha só que interessante, ele diz: eu vivia como todo mundo, contemplando a vida com os olhos abertos e cegos do homem, sem me espantar e sem compreender. E aí ele continua e tal, dizendo que quando um dia percebi que tudo é falso, e aí ele vai descrevendo as limitações de todos os sentidos tradicionais, né? Enfim, audição, paladar, visão, olfato e tudo mais. Ele considera, ele taxou isso, né? Esse conto aqui é de 1885, quer dizer. Ele taxou isso de falso e de loucura, né? Porque ele estava numa época em que isso não estava nem um pouco ainda, não havia nem a teoria do Einstein, né? A teoria do Einstein é de 1900, da virada do século XIX para o século XX. Então, quer dizer, foi certamente uma descoberta muito problemática para ele, né? E por isso que ele taxou isso aí dessa forma, tá? De qualquer maneira, hoje a gente percebe que esse conto dele aqui é uma espécie de... eu, pelo menos, considero uma espécie de... É profético esse conto, né? E aí a gente percebe também isso num conto aqui do Gonçalo Tavares, que já é um escritor, né, da nossa época aqui. Esse livro Short Movies tem muita coisa legal aqui, muita coisa bacana dele. E tem um dos contos aqui, que está na página 18, se chama O Rosto da Mulher. E é uma mulher que está olhando para um espelho, né? E aí é um espelho pequeno que ela está olhando e ela só vê um pedaço do rosto dela. E aí tem uma menina sentada numa cama, né, um pouco na frente dela. Essa menina pega o espelho e coloca na direção dela e ela consegue ver mais do que ela estava vendo perto ali, né? Esse conto aqui, na minha concepção, ele reflete bem essa coisa da realidade como interação, né? Que você enxerga melhor algo a partir da interação, né? Então, enfim, é muito bacana esse conto aqui do Gonçalo Tavares. E vale citar também mais dois autores aqui, o Jorge Luiz Borges, tá? O Pierre Menard, autor do Quixote, é um personagem basicamente ligado a essa ideia aí de que o observador interfere na obra que ele lê, né? Portanto, o Pierre Menard, que é um dos personagens do meu romance, né, que eu estou esperando ficar pronto aí, ele é um personagem que reescreve Dom Quixote do Cervantes, né, enquanto leitor. Então, o que o Borges está apresentando aqui é basicamente o que todos esses autores estão apresentando, inclusive o Einstein, né? Tá? Então, é interessante aí ponderar essa questão, né? O que mais, pessoal? Vamos lá, então, aqui, deixa eu ver o que falta. Para finalizar aqui, a gente passar para a leitura aqui, né, do resto aqui do texto, tá? Por último, tem esse livro aqui do Gustavo Bernardo também, tá? Que é um autor carioca. E nesse livro aqui, ele também vai discutir o conceito de realidade em um determinado momento aqui, na página 15, tá? Ele vai dizer o seguinte aqui, né?
que toda linguagem pode ser percebida como metafórica se as palavras não são as coisas que designam. E aí depois ele diz que se aceito o caráter metafórico de qualquer linguagem, preciso admitir que todo discurso é ficcional. Ele finaliza aqui dizendo o seguinte: temos acesso ao real apenas através da mediação dos discursos. Todo discurso elabora ficções aproximativas à realidade. Portanto, todo discurso funda-se pela ficção. Logo, todo discurso é ficcional. Eu diria que a ficção ela não é uma mediação do discurso com o real. A ficção é um dos nomes possíveis para essa relação, não entre o real e o discurso, mas entre a coisa e o discurso. E, portanto, a ficção é também uma das facetas da realidade, né? Então, quer dizer, portanto, fica equivocado dizer que a coisa é a realidade se a realidade, na verdade, está na relação entre a coisa e as palavras, e a perspectiva, o ângulo, etc. E a ficção elaborada, enfim, para poder descrever aquilo ali de maneira parcial, de maneira provisória, etc. e tal, tá? Então está aqui o Gustavo Bernardo, que é um autor carioca, tá? A gente percebe nitidamente isso, tá? Quando a gente vai no dicionário, tá aqui, ó, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. O dicionário, quando a gente lê o dicionário, a noção de realidade está muito associada à noção de verdade, né? E não à noção de coisa em si, né? Interessante ponderar isso aí. Quando a gente vai aqui, né, na palavra realidade, o real é o que existe verdadeiramente, é o que diz aqui, né? E é o verídico, autêntico, etc. e tal, tá? E aí a realidade seria a qualidade ou estado do que é real ou verdadeiro, né? Então, quer dizer, e aí quando a gente vai em verdade, né, a gente lê o seguinte: correspondência à realidade, tá? E aí, portanto, exatidão, aquilo que é real e verdadeiro. Duas coisas aqui rápidas, né? Primeiro, essas duas palavras têm muita conexão, né? No senso comum se entende que a realidade é o que é verdadeiro e o que é verdadeiro é o que é real, né? E ao mesmo tempo é importante ponderar também que se eles dizem que a verdade é a correspondência à realidade, é uma definição defasada em relação a essas descobertas aí recentes da física, da filosofia, da ciência, etc. e tal, né? Por quê? Porque repitamos aqui o que o Carlo Rovelli já ponderou ali e os outros autores. Quer dizer, a realidade não é a coisa, a realidade é a relação entre a coisa e o olhar, entre a perspectiva e etc. e tal, tá? Então, enfim, importante ponderar isso aí também para poder entender o contexto. E aí, pessoal, vamos então partir para a questão da verdade, né? Para a gente poder finalizar a reflexão aqui, tá? Então, repetindo, isso significa que o senso comum ainda entende a realidade de uma forma fragmentada, o sentido como validação da coisa, o que acaba sendo uma redução tão simplista quanto a de certos autores que acham que a realidade está na massa bruta que existe além ou aquém do sentido, tá? A verdade real sempre foi aquela definida pelos grupos de poder, né? Agora vamos falar da ideia de verdade, né? A história é contada pelos vencedores, né? Todo mundo sabe disso e tal, tá? Por isso, aquela divisão que os filósofos gregos faziam entre a verdade e os sofistas, né? Hoje soa ingênua, né? A gente hoje sabe muito bem que isso é ingênuo, tá? O Michel Foucault, está aqui, né? O Ordem do Discurso, que é um livro no qual ele fala sobre essa questão da verdade, tá? E é importante ponderar o seguinte, que o Foucault passou a vida inteira dele denunciando a verdade, os discursos da verdade e a vontade de verdade como sistemas de exclusão, de pressão e de coerção, tá? Tá tudo isso aqui no Ordem do Discurso, tá? Quem quiser acessar ali. No fundo, ele estava mostrando a mesma coisa que a ciência apontava, né? Porque o Foucault é um autor do século XX, né? Ou seja, que normalmente isso que se chama desde sempre de verdade real ou verdade absoluta, né, não passa de um espelho pequeno, para poder usar a imagem ali do conto do Gonçalo Tavares, vendido a partir de pressões, exclusões e coações, como se fosse a cópia exata da coisa e do fato, do acontecimento, do rosto, enfim, que o espelho está ali representando, tá? Então o Foucault passou a vida inteira dele denunciando isso, quer dizer, a verdade, ela quase sempre é a verdade dos poderosos, ou das tendências, ou das hegemonias, etc. e tal, tá?
E aí aparecem figuras que já são algo Foucaultianas, né? Quando o Harold Bloom escreve esse livro aqui, Abaixo as Verdades Sagradas, ele está exatamente sendo Foucaultiano aqui nesse texto dele, nesse título dele aí, tá? E, enfim, o Saramago também, já falei aqui do Caim, né? Que o Caim é um personagem kantiano, né? do Saramago, mas também a gente poderia dizer que ele é um personagem Foucaultiano também, porque ele ataca a verdade sagrada, né? Que é a verdade da figura divina, inquestionável, intocável, etc e tal, tá? Então, quer dizer, o Caim do Saramago também é um Caim Foucaultiano, tá? Enfim, o que o Foucault mostrou muito bem é que, vamos lá, né? Verdade e realidade não são sinônimos, a não ser para os grupos poderosos, ou para o olhar religioso fanático ou ingênuo que aceita isso sem questionar, né? A verdade absoluta, real, inquestionável, etc., não está no espaço da representação que se pretende como apresentação absoluta, né? Como cópia das coisas, eventos, fatos, acontecimentos, etc. Essa verdade absoluta, ou verdade real, né, e tudo mais, ela é uma representação que se coloca como se fosse uma apresentação. Portanto, inquestionável, sem réplica, sem contraditório, e etc. e tal, tá? Então você tem a coisa e o relato, né? A verdade absoluta ou verdade real é aquela que diz que o relato é igual à coisa e não uma relação, né? Coisa, linguagem, coisa, relato, etc. e tal, tá? Depois do Foucault e outros, né, que vão apontando esses problemas, começam então a surgir as alternativas, né? Porque a noção de verdade vai se problematizando a partir dessas perspectivas aí, dessas descobertas, dessas denúncias até da filosofia e da ciência, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí duas aqui que eu já falei para vocês, que são as ideias de verdade nômades, tá aqui, né? Do Antônio Negri e do Félix Guattari, tá? E a noção de pós-verdade, né? Que tá aqui a Lúcia Santaella, tá? E essa noção aqui também, e esse livro aqui também do Mathieu D'Ancona, né? Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Então, só para finalizar, só um pelo aqui, vamos lá. A ideia de verdade nômade do Antônio Negri e do Félix Guattari, eles discutem ali as derrotas do comunismo e tudo mais na França, etc e tal, tá? Mas independente disso, a ideia de verdade nômade já é uma herança crítica de uma época que já entendeu que verdades absolutas não existem e que verdade não é exatamente um bom sinônimo para a realidade, tá? Esse é o lado bom, né? Agora tem um lado problemático, que é justamente o das fake news, né? A verdade, nesse lado bom, ela é nômade porque ela é provisória, parcial, incompleta, aberta, porosa e permite e entende a necessidade de perceber também o papel do observador. Esse é o lado positivo, né? Agora tem o segundo exemplo, que é o lado negativo, que é a pós-verdade, né? Então, se a verdade é exclusão, pressão e coerção, como dizia o Foucault, então a época da pós-verdade é uma época de pós-exclusão, pós-pressão e pós-coerção. Em parte, sim, a verdade é nômade e não absoluta, porque ela não escapa de ser a relação entre o fato e o relato, entre o objeto e o observador e etc. Porém, essa abertura para o provisório, a opinião, a diferença do olhar, a perspectiva, para a reescrita dos acontecimentos, né, abre também para a mentira, para as fake news e etc e tal, tá? E aí, para finalizar, pessoal, é interessante observar uma última ponderação aqui para poder a gente mostrar o quanto que essa questão é problemática. Quando a gente pega a noção de bolha, tá aqui, ó, né, o livro da Lúcia Santaella, rapidinho, né, vamos ver se a gente consegue aqui. Ela diz aqui na página 16 e 17, as bolhas são constituídas por pessoas que possuem a mesma visão de mundo, valores similares e o senso de humor em idêntica sintonia. Essa noção de bolha das fake news e da pós-verdade, né, é igual à definição de verdade da época em que o Foucault começou a denunciá-la. Isso é muito curioso, né? É uma questão muito curiosa para a gente pensar aí, né? E, portanto, a bolha também é uma exclusão, uma pressão, uma coerção, assim como a verdade absoluta que o Foucault
denunciava. Então esse é um dos dilemas que a gente está vivendo aí no mundo atual, que mostra nitidamente que essa questão não é óbvia e que não se resume nem a uma verdade absoluta, antiga, que foi destruída pela manipulação, e nem uma manipulação absoluta que matou a verdade como tal, né? A gente tem agora parcialidades em jogo e a percepção disso faz com que a gente tenha que entender melhor e não tem outro jeito. É comparar, ampliar, aprofundar, ler mais, estudar mais para poder entender melhor essa realidade cada vez mais complexa que a gente vive aí. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, fui.